consigo um peso tão denso de mistério, revelação e impacto espiritual quanto o livro do profeta Isaías. Entre as páginas desse livro profético, não encontramos apenas palavras para o povo de Judá, mas um verdadeiro mapa espiritual que atravessa os tempos, revelando não somente os acontecimentos de sua época, mas também detalhes impressionantes do futuro, muitos dos quais já se cumpriram e outros que ainda aguardam manifestação. Isaías não foi apenas um homem escolhido por Deus para denunciar o pecado ou chamar o povo ao arrependimento. Ele foi, acima de tudo, uma testemunha de coisas celestiais, um vidente cujas visões ultrapassaram o seu tempo e ecoam ainda hoje com relevância assustadora. O que há de tão misterioso no livro de Isaías? O que torna suas palavras tão diferentes, tão profundas, tão proféticas, tão chocantes? A estrutura do livro já é um sinal claro de algo sobrenatural. Ele possui 66 capítulos, assim como a Bíblia tem 66 livros. Os primeiros 39 capítulos se concentram em temas de juízo, condenação, idolatria, rebeldia do povo, opressão social e desobediência espiritual, o que se assemelha exatamente ao tom do Antigo Testamento. Já os últimos 27 capítulos mudam completamente o tom e passam a tratar de consolo, salvação, perdão, restauração, promessa messiânica, nova criação e a glória futura, espelhando com impressionante simetria os 27 livros do Novo Testamento. Isso seria apenas coincidência? Ou seria mais uma das marcas digitais do próprio Deus dentro das Escrituras, ocultando verdades espirituais de maneira codificada, para que apenas os espirituais as discernissem? Isaías parece ser uma Bíblia dentro da Bíblia, um resumo completo do plano de Deus para a humanidade, do Gênesis ao Apocalipse, comprimido num único rolo profético. Mas o que realmente escandaliza teólogos, estudiosos e crentes sinceros é a capacidade profética de Isaías de prever com exatidão acontecimentos que só ocorreriam muitos séculos depois. Um exemplo incontestável é quando ele menciona com nome e função um rei chamado Ciro, que libertaria o povo judeu do cativeiro e ordenaria a reconstrução de Jerusalém. Ora, isso foi escrito cerca de 150 anos antes de Ciro sequer nascer. Como um profeta poderia conhecer o nome de um líder persa antes de seu nascimento e ainda descrever com exatidão suas ações políticas e espirituais? E isso não é apenas previsão, é revelação divina. Isso nos obriga a reconhecer que Isaías estava sendo guiado diretamente por um espírito que via o fim desde o princípio. E isso se confirma quando observamos suas profecias messiânicas. Em Isaías 53, temos o mais profundo, detalhado e comovente retrato do sacrifício de Jesus Cristo. Séculos antes da crucificação, Isaías descreve um homem rejeitado pelos homens, homem de dores, que foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Ele fala de um servo que não abriu a boca diante dos seus algozes, que foi levado como um cordeiro ao matadouro, sepultado com os ricos e contado com os transgressores. Como alguém poderia escrever isso, a não ser que tivesse visto em visão profética a própria crucificação do Messias? Isaías viu, pela fé e pela revelação, aquilo que muitos só entenderam após a ressurreição de Jesus. E mais, Isaías falou do nascimento virginal do Messias, ao dizer que uma virgem conceberia e daria à luz um filho chamado Emanuel, Deus conosco. Ele falou da Galileia como lugar onde resplandeceria uma grande luz, da missão do Messias aos pobres e oprimidos, da proclamação de boas novas, da cura aos quebrantados e da liberdade aos cativos. Tudo isso Jesus cumpriu, palavra por palavra. Mas Isaías não viu apenas o Messias, ele viu também o trono de Deus. No capítulo 6, ele relata uma das experiências mais assombrosas das Escrituras. Isaías vê o Senhor assentado num trono alto e sublime, e suas vestes enchiam o templo. Serafins voavam ao redor do trono clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Ele viu os umbrais do templo tremerem e o lugar se encher de fumaça. Diante disso, Isaías se desespera e confessa: Ai de mim, estou perdido. Mas um dos serafins voa até ele com uma brasa viva do altar
toca seus lábios e o purifica. É depois dessa purificação que ele ouve a voz de Deus dizendo: "A quem enviarei?" E ele responde: "Eis-me aqui, envia-me a mim." Esse encontro com Deus não apenas o transforma, mas o prepara para a missão mais dura de sua vida: profetizar a um povo rebelde, endurecido, que ouviria sem entender e veria sem perceber. Isaías não viu só a glória de Deus, mas também viu a realidade espiritual do mal. É em seu livro que temos um dos poucos relatos sobre a queda de Lúcifer. No capítulo 14, Isaías descreve a arrogância de um ser que quis subir acima das estrelas de Deus, assentar-se no monte da congregação e ser semelhante ao Altíssimo, mas ele foi lançado ao Sheol, ao mais profundo do abismo. Esse relato fornece um vislumbre do que aconteceu nos céus muito antes da criação do homem, um dos grandes mistérios da teologia bíblica. Outro ponto que mostra a magnitude do livro de Isaías é o fato de ele ser o livro mais citado por Jesus em seus ensinamentos. O próprio Jesus, ao iniciar seu ministério público, vai à sinagoga de Nazaré, abre o rolo do profeta Isaías e lê: "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviar liberdade aos cativos." E então declara: "Hoje se cumpriu esta escritura." Isso é surpreendente. Jesus se identifica diretamente com as palavras de Isaías, e ao longo de sua vida, ele repete várias vezes as profecias do profeta. Quando fala por parábolas, ele cita Isaías. Quando cura enfermos, ele cumpre Isaías. Quando confronta os fariseus, ele lembra os lábios que honram, mas os corações estão longe, como Isaías escreveu. A conexão é clara. Isaías viu o Cristo glorioso antes que o Cristo se manifestasse em carne. Ele não apenas profetizou sobre o Messias, ele o viu em sua glória, em sua humildade e em sua exaltação futura. Mais do que isso, Isaías antecipa verdades que só seriam reveladas no Apocalipse. Ele fala do dia do Senhor como um tempo de juízo sobre toda a terra, da transformação da criação, da nova Jerusalém, do reino eterno, da glória que cobrirá os povos, da restauração final. No capítulo 24, ele descreve a terra sendo desolada, um mundo cambaleando como um bêbado, a lua envergonhada e o sol constrangido. No capítulo 25, ele anuncia que Deus destruirá a morte para sempre e enxugará todas as lágrimas. No capítulo 66, ele fala de um novo céu e uma nova terra, onde de sábado em sábado e de lua nova em lua nova, todos virão adorar diante do Senhor. Essas imagens são um eco poderoso das visões de João no livro do Apocalipse. Ou talvez o contrário. João apenas viu o que Isaías já havia contemplado 1000 anos antes. O livro de Isaías, portanto, é um mistério divino em forma de palavras. Ele carrega códigos espirituais. Suas metáforas, símbolos e visões não são apenas figuras de linguagem, são realidades espirituais, portas para dimensões celestiais. Isaías fala com linguagem poética, mas sua poesia é profética. Ele fala de vinhas que representam Israel, de desertos que florescerão, de rios no ermo, de luz brilhante nas trevas, de caminhos elevados que conduzem à redenção. E mesmo quando usa palavras duras de juízo, a sua mensagem final é de esperança. No final, o que Isaías nos oferece não é apenas uma advertência, mas uma promessa. Ele fala de um tempo em que o lobo habitará com o cordeiro, em que não haverá mal nem destruição em todo o santo monte, em que as nações afluirão à luz do Senhor e em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Isaías não foi apenas um profeta, foi um canal de revelação, um instrumento da eternidade tocando sons de outro mundo. Ler Isaías com pressa é desperdiçar ouro puro. É preciso ler com temor, com oração, com fome de Deus. Porque quem lê Isaías com os olhos da fé, verá o próprio Cristo em cada capítulo. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito ainda fala através desse livro milenar.